Olá, ouvintes do Papo Mais. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da CISP. Eu sou a Kemi Takimoto e hoje nós vamos falar sobre um desafio em comum na carreira profissional de muitos, a exemplo de mim. Como superar o medo de falar em público? Isso mesmo, Kemi. Eu sou o Thiago. Neste episódio nós vamos abordar um tema tão importante com alguns insights valiosos. Espero que a nossa audiência aproveite. E também discutir estratégias e desafios para desenvolvermos novas habilidades. Muito bem. Para falar sobre o tema, nós temos o prazer de receber Rodrigo Assem Dias. Rodrigo é formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, pós-graduado em Negociação de Vendas pelo Instituto Cândido Mendes e pós-graduado em Consultoria Empresarial pela Fundação Instituto de Administração da USP. E com mais de 15 anos de experiência em treinamentos corporativos, o Rodrigo é especialista na formação de consultores e atualmente atua como consultor de negócios na agência Kratos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Kemi. Bom, falar em público, né? É um medo, é um desespero. Inclusive, a gente estava aqui desesperado, né? Antes de começar, só para contar um pouquinho para vocês. Estava nada, né? E só para falar um pouquinho, contextualizar, quero primeiro agradecer, né, ao convite da CISP, agradecer vocês, né, os dois, por me receber tão bem hoje aqui. E eu tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante esse momento, porque é um tema que a gente precisa muito abordar. Nossa, e como? Comunicação é essencial. Então, quanto mais a gente se comunica, mais as portas se abrem. Então, eu acho que a segurança nessa comunicação, como eu me comunico, para quem eu me comunico, o público. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês e me coloco aqui à disposição para a gente ter um bate-papo bastante proveitoso. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite. E para começar, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e a sua experiência em treinamentos corporativos. Vamos lá, gente. Eu era gago, né? Então, assim... Mentira. Sim, eu era gago, eu tinha a língua presa e eu era fanho. Então, você pensa, né? Eu tinha um combo completo para uma pessoa não falar em público. Então, assim, tudo aquilo que você... né, de limitação naquele momento para uma pessoa que fala em público, comunicação, eu tinha. E com essas limitações, vem o medo. Então, não é só uma limitação física, porque a limitação física, ela causa uma limitação emocional, comportamental. Por quê? Eu não vou conseguir falar em público porque eu sou gago. Então, assim, já tinha algum tipo de desconforto para poder me posicionar e para poder falar. Mas eu era muito tagarela. Então, eu chegava em casa, às vezes, para falar com a minha mãe, e era um final de semana que eu passava em casa da minha tia, qualquer outro lugar, gaguejava, eu não entendia nada, mas eu queria falar. Eu tinha muita vontade de falar. Então, assim, eu tinha uma vontade de me comunicar, mas eu tinha dificuldade. Então, o primeiro ponto foi entender que tinha, sim, limitação e o que eu podia fazer para melhorar a minha comunicação. Primeiro passo, obviamente, né? Tive que fazer uma cirurgia, né? Ou seja, na língua, romper o freio. Segundo, aí pronto, né? Tagarela rompe o freio, já era, né? Vai falar e vai embora, ninguém segura. Vai pelo tempo que não conseguiu falar lá. Vai falar, e aí pronto, né? A gente tem que fazer 2 podcasts, inclusive, tá? A gente vai fazer o próximo depois, próximo capítulo. Então isso aconteceu muito, né? Eu tinha essa necessidade. Então, em primeiro lugar, foi a parte física, fono, então tudo que eu pude fazer, usei aparelho, então eu fiz. Mesmo assim, o emocional, porque a partir dali, como é que fica, né? E aí, o meu primeiro contato profissional, eu vou dizer para vocês, meus pais tiveram uma perda financeira muito grande, eu fui vender bebida na praia. Então, eu tinha que gritar. Então, para que eu pudesse, né, conseguir vender, eu precisava me posicionar naquele momento. Ali começou o movimento profissional. Dali em diante, né, eu entrei numa instituição financeira, comecei a fazer faculdade, entrei numa instituição financeira, e o meu maior sonho era falar, né? Era realmente ter esse contato com o público. E para aí eu fiz um treinamento no Rio de Janeiro, foi um treinamento chamado Qualidade e Perfil de Mercado. E aí eu olhei o pessoal dando um treinamento, eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. De alguma forma, né, ao longo desse tempo, foram 4 anos, tá? Até do dia em que eu assisti o treinamento até o dia em que eu dei qualidade e perfil de mercado pela primeira vez como instrutor e consultor dessa instituição financeira. Óbvio que desses 4 anos muita coisa aconteceu, né? Além desse preparo, né? Enfim. Mas o primeiro contato foi o quê? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a comunicação, né? Ou melhor, para que você possa se posicionar, para que você possa falar, para que você possa ter confiança em falar em público, o primeiro lugar você precisa vencer o medo, né? A insegurança e o receio de você falar em público. E aí é técnica. Não dá só para a gente falar assim, ó, né, conselho, você precisa ter técnica, né? Desenvolvimento é o que a gente vai falar um pouco mais, eu acho que
Mas a minha trajetória foi um pouco disso. E aí, nessa instituição financeira, eu fiquei por 14 anos, onde nesses 14 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, como RH, marketing, financiamentos. Ao sair de lá, abri uma consultoria, onde hoje também dou treinamento, trabalho com desenvolvimento humano, e hoje também sou parceiro ali da Kratos no atendimento, né, comercial. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. A formação você já falou, então um pouquinho dessa trajetória, mas tem muita coisa para desenrolar a partir de agora. E para você conseguir construir, porque você fala muito bem hoje, se você não falasse que você era gago, a gente não... Ninguém saberia. Ninguém saberia, exatamente. Pois é. Foi só com tratamento, Não. fono? Não, teve mais. Eu acabei fazendo teatro, né? Então, assim, quando você se solta muito, quando você vai, né, e você se expõe. Então, a exposição, ela é positiva, mas ela é desconfortável. Pensa o seguinte, a gente não está num ambiente que a gente está acostumado, né? Então, assim, existe o que eu chamo de zona de conforto. Então, a zona de conforto é onde você se sente, né, Sim. abraçado. E quem quer sair da zona de conforto? Ninguém. Ninguém quer sair. Então, quando você fala assim, poxa, a partir de agora, você vai ter uma comunicação mais assertiva, você vai falar em público, porque não é só o fato de falar bem, não é só o fato de você vencer uma limitação que, de repente, era a gagueira ou era, né, algumas limitações da fala. Não era só isso. Porque eu poderia falar muito bem, mas não falar para grandes públicos, ou não estar aqui falando né, num podcast. Mas o que aconteceu? Eu realmente tinha dentro de mim eu acho que tem um pouco de vocação, né, que é a comunicação como vocação, mas tem a comunicação como comunicação. A gente também, não quer dizer que todo mundo tem que falar em público, não quer dizer que todo mundo tem que falar para grandes públicos. Então, por exemplo, vamos pensar, um atendimento, você precisa, né, você tem um interlocutor, uma pessoa, e aquela pessoa, ela merece, ela precisa de uma comunicação também assertiva. Então, essa comunicação ela é uma via de mão dupla, né? Então, eu preciso ouvir, Então, tem a escutativa, que você precisa escutar. Então, nesse meu processo, não foi só, né, o desenvolvimento, né, ou melhor, não foi só fazer algum tipo de tratamento para resolver essa questão. Então, houve sim um processo onde eu precisei fazer treinamento, né? Então, eu fui exposto. E dentro desses treinamentos eu tinha que apresentar, né? Tinha que me colocar nessa situação de desconforto. Então eu ia com a mão suando, eu ia morrendo de medo, inseguro, mas existia uma questão que era vontade. Então eu não estava fazendo aquilo porque eu estava sendo obrigado ou forçado a fazer. E é muito ruim quando você é forçado a fazer algo que você não tem, né? Às vezes, né, vontade, ou não tem vocação, ou não quer fazer aquilo. Existem muitas áreas nas empresas que você pode, por exemplo, né? Às vezes tem uma área que depende muito mais de uma ação, de um perfil mais analítico, né? Depende mais de um perfil mais analítico. E às vezes, por exemplo, área de TI, que você às vezes não tem, né, essa necessidade. Mas mesmo assim, hoje em dia, num momento que a gente está de mundo, onde tudo é comunicação, rede social, digital, então qualquer pessoa que quer se tornar, digamos assim, minimamente conhecida, né, no mercado e virar uma referência, ela vai precisar se comunicar. Então ela vai precisar passar. E aí o que acontece? Quando a gente fala do comportamento humano, eu tenho que saber quais são o que me limita a falar. E aí a gente vai em questões que vai voltar. Né? Você vai ter que dar uns passos para trás e entender o porquê. Porque quando nós nascemos, quantas vezes a gente está brincando, né? Não sei o que, alguém fala, para menino, para menina. E aí você está naquele desenvolvimento, você é comunicativo. Normalmente as crianças são muito comunicativas, elas brincam, e aí ela acaba sendo limitada de alguma forma, quando ela ouve um não, para menino, para. E aí isso vai te limitando. Tem um livro até que eu li, que ele fala sobre propósito. Né? E quando a gente fala de propósito, ele diz o seguinte, que é a verdade de ser quem é. Né? Quando você é quem você é, da essência, que você resgata aquela criança interior, você começa a perceber, pô, em que momento que eu me fechei? Em que momento que eu acabei me limitando, eu dei um passo para trás? E eu passei por esse processo, que a gente fala de autoconhecimento, quando você começa a voltar para dentro de você e entender o que te limitou de alguma forma. Uhum. E aí você precisa buscar, né? Então, assim, não é só uma situação que você se coloca de desconforto, mas é quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar com seus medos, com seus receios, com as suas dificuldades. Então, a dificuldade, o medo, não é para limitar você, fazer você recuar, mas ela pode ser um impulso para você seguir para frente. Então, essa é a ideia, né? Eu tenho medo? Tenho. Vai com medo mesmo. A gente fala tanto disso hoje, Sim. Pode ser um pouco clichê. Mas é isso.
Eu tenho medo de apresentar, mas eu tenho que apresentar, faz parte da minha atividade, eu vou ter que fazer isso em algum momento? Faça. Coloca as caras. Vai errar? Vai. E eu acho que às vezes a gente tem tanto medo de errar, né? Por quê? Errar faz parte do desenvolvimento. Então, assim, eu estou aqui, né? A gente está falando de comunicação. Mas eu não sou acho que, mesmo você sendo, a gente fala de expert, né? Você é um expert naquilo, você é um expert naquilo. Eu diria o seguinte, né? A gente está aqui todo dia aprendendo. Então, eu estou aprendendo agora, né? Nesse momento com vocês, né? Nessa troca que a gente está tendo aqui agora. Então, é um aprendizado constante. Bacana. Então, o importante é não se limite. A gente vai falar sobre técnicas, né? Eu quero muito expor um pouco do que eu pratico no desenvolvimento, mas eu acho que o mais importante é não se limite. O maior limitador somos nós mesmos, os maiores sabotadores somos nós, né? Muito É bom. isso. É isso. Rodrigo, falando sobre as nossas profissões, né? A gente tem que estar muito motivado para a gente poder exercer ela. O que te motivou a se especializar em oratória e treinamentos de comunicação? Bom, eu vou voltar um pouquinho, tá? Quando eu fui no Rio, né, fazer esse treinamento, eu olhei, acho que o primeiro passo, a inspiração, né? O que motiva você é você falar, cara, e um pouco da vocação também, porque para você ser, né, se tornar um orador, um palestrante, um comunicador, você precisa, de alguma forma, se espelhar em alguém ou espelhar em profissionais que você fala, cara, esse cara ou esse profissional, ele tem, né, algo que realmente me estimula a fazer alguma coisa. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Eu sempre fui um cara muito de colocar as caras, como eu falei. Eu era gago, mas eu não me limitava. Eu falei, eu vou fazer, eu vou falar. Às vezes eu tinha um pouco de medo, porque quando você tem uma certa limitação, você tem medo do julgamento das pessoas de alguma forma. E o julgamento é complicado, né? Hoje, nessa era da rede social, muito facilmente você pode ser julgado, muito facilmente você pode ser cancelado, inclusive, né? Então a gente tem que ter todo o cuidado com relação a isso. Mas dentro desse meu processo, quando eu entrei dentro da instituição financeira que eu trabalhei, eu sentia que o meu trabalho, o meu papel lá, ele passava por esse processo mesmo de comunicação, por esse processo de me comunicar. Então eu comecei lá dentro a galgar. Então o primeiro passo foi me mostrar. Então, onde eu estava, por exemplo, a comunicação não passa só em você estar aqui falando, ou você estar à frente de um púlpito falando, enfim. Ela passa nessa comunicação intermediária, nessa comunicação bastidor, que é onde as pessoas percebem você. É onde você consegue vender, né, você como profissional. Então, assim, ali no banco que eu trabalhei, começou esse processo inicial. Então, eu recebi lá um feedback, onde me disseram, cara, você tem o dom da fala. Mas aí, pasmem, né? Eu fui para um dia para uma primeira sala de aula para dar um treinamento. E eu tinha uma pedagoga acompanhando. Maravilhoso. Eu adoro falar, eu adoro, né? Eu me divirto quando eu estou quando estou trabalhando com treinamento. Uma coisa que eu acho que é um laboratório, você vai lá e você se diverte. Chegou no final do treinamento, ela virou para mim assim, você fala tudo errado. Que legal, né, gente? Ou seja... Na lata, sim. Não, na lata. Primeiro ela me elogiou, vamos lá. Ela falou, deu um carinho. Então ela virou para mim e falou assim, nossa, você fala muito bem, você tem uma postura muito boa de palco, as pessoas... Você prende a atenção. Mas tem uma coisa, você tem que voltar a falar português direito. Você tem que voltar para a sala de aula. E aí, pasme, você fala o seguinte, como assim? Um profissional que já é profissional de banco, já trabalha no banco há um tempo... Um profissional que já tem formação e você tem que voltar para a sala de aula para aprender português. Só que isso acontece, porque a gente vai criando gerundismo, a gente vai criando, né, aqueles cacuetes, a gente vai criando um monte de palavras, a gente vai criando um monte de contextos, ou vai cortando, né, e o sentido muda. Então, quando você está diante do público, e isso é percebido, né, por uma pedagoga, talvez nem todo mundo ali percebesse que havia essa questão em mim. E aí, o que aconteceu? Cara, começa a perceber o que você precisa desenvolver. E aí eu percebi, cara, eu preciso desenvolver, eu preciso melhorar o meu português. Eu tenho que estudar português. E aí a gente começa a perceber que o português que a gente aprende na escola, ele é diferente quando a gente está dentro da empresa. Né? Porque aí, né, existe a forma de você se posicionar na comunicação, a comunicação por e-mail, por exemplo. Ela pode ter interpretações diferentes.
Quantas vezes que eu vou mandar um e-mail, se eu tô nervoso, o e-mail é um jeito. É. Mas se eu vou formular um e-mail que eu tô, né, disposto, o dia começou bem, é outro e-mail. Ou então você fala assim, não, eu vou ligar. Porque se eu falar o que eu Gente. preciso falar no e-mail, é melhor eu ligar. Não, o que é pior, né? Você grava o WhatsApp, que agora é o podcast do WhatsApp. Vocês já perceberam isso? Tem o podcast do WhatsApp que leva 1, 2, 3, 4 minutos, gente. Aí ninguém aguenta. E geralmente quando você tá nervoso, a recomendação é escreve, vai tomar um café, volta e relê o que você... Adorei a recomendação, Escreveu, né? porque ela tá super alinhada com o mercado, é uma técnica, tá? E mais do que isso, eu vou te falar, Thiago, quantas vezes que eu leio para alguém. Então eu chamo alguém e falo, olha, lê esse e-mail, eu peço para que alguém leia. E agora, como tá todo mundo meio que home office, você manda para alguém, fala, ó, vou mandar esse e-mail para você, dá uma lida, o que você acha? E aí aquela pessoa que tá isenta, ela não tá alimentada com aquela fúria, ela vai ler aquele e-mail, vai ter uma interpretação e ela vai conseguir perceber que você está com fúria. Porque a gente vai transmitir isso de alguma forma. Sim. Então a comunicação ela não passa apenas pela comunicação, quando a gente fala de oratória, quando a gente fala de falar em público. Todo mundo pensa que é só você ir para um palco, gente. Só que de todo mundo que fala, que se comunica, quantas pessoas que vão para o palco efetivamente? Vamos pensar no público que a gente está conversando agora. Quantas pessoas que vão de fato ou dependem do palco para ganhar dinheiro? Para se sustentar? Que eu saiba. Muito pouco. O que esse público quer, né? De alguma forma, é sim ter uma comunicação assertiva. É sim poder falar e poder ser entendido. Então é muito bom usar o parafrasear, é muito bom você, né, perguntar. Eu sempre gosto de falar o seguinte, não é feio você perguntar se a pessoa entendeu, mas depende do como você pergunta também. Eu fui claro com relação a isso? Tem mais alguma informação que eu posso te passar para deixar, né, para esclarecer? Tem alguma dúvida? Então, assim, existem formas de se posicionar. Então, como eu falei, o e-mail, então a comunicação visual. Quando a gente está aqui conversando, batendo esse papo, ele é diferente quando eu estou no telefone com vocês. Uhum. Por quê? Porque com o telefone você pode estar... Agora é o seguinte, todo mundo percebe quando alguém não está, de fato, naquela conversa. Quando alguém não está prestando atenção. Então, mesmo por telefone, é perceptível. Você faz uma pergunta, pega a pessoa de surpresa, ela, oi, como é que tá? Oh, não, desculpa, como, quando? Porque ela não tá ali, ela não tá presente. Então, assim, não é o olho no olho, porque a gente não tem olho no olho, por exemplo, numa ligação de telefone. Mas você sabe quando a pessoa está ouvindo, prestando, na verdade, sim, prestando atenção no que você... Minha mãe é assim, gente. Minha mãe fala comigo olhando a novela. Aí você tá falando com ela, você, você viu ali, ó. Ela não prestou atenção no que eu falei. Não prestou atenção. Entendeu? Eu sei que ela não tá prestando atenção, então realmente... Isso é um risco agora, por quê? Porque agora você trabalha de casa. Então, você trabalhando de casa, você tem uma certa liberdade, porque, querendo ou não, você não é vigiado. Uhum. Você é seu vigia na sua casa, né? Então é você que vai controlar o seu tempo, você que vai controlar a forma com que você vai trabalhar, pelo menos para quem trabalha de casa, home office. Hoje em dia o trabalho híbrido é uma realidade do momento, né? Então assim, isso não volta atrás. Daqui para frente ou é híbrido ou é home office, 100%. Eu, por exemplo, na agência, eu sou 100% home office. Então você falou assim, eu vou ligar. Por que às vezes é importante você ligar? Porque um assunto, às vezes muito delicado, que você... precisa dar um posicionamento, você precisa saber se realmente aquele assunto, aquela conversa ou aquele diálogo, de alguma forma, pode ser entendido da forma correta. Uhum. Você tem que se certificar de alguma forma, porque a pessoa pode entender de outro jeito e está registrado. Está registrado, e-mail, então assim, WhatsApp. Então muitas vezes eu tenho que ligar e falar, olha, deixa eu ver se eu entendi, é isso, então tá. Então é isso, então você vai chegando com a pessoa e você vai perguntando, né, e você vai parafraseando com ela e vai fazendo com que ela faça as confirmações daquela informação. E aí, obviamente, que depois que você tem esse alinhamento, aí você formaliza, porque Sim. foi alinhado, né? Então isso é importante. E olha, a gente está falando de uma área financeira, de uma área de crédito, cobrança. E a área de crédito e cobrança é uma área muito sensível a ruídos. Um cálculo muda tudo, uma análise muda tudo, um parecer favorável ou não muda tudo. Eu sempre falo, gente, nunca dê não de cara. Mesmo que você saiba que o final é não. Não já é negativo, né? Você fala com alguém, eu posso... Não. Cara, tentar. gente, você já fica... Acabou. Começa o dia com não. Começa o dia com não. É a pior coisa do mundo. Você fica mal, você fica... Gente, é quase uma crise existencial.
A gente começou o dia com não. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente pode começar de forma positiva. Então existe uma comunicação que é a posição impositiva. Aí existe a comunicação positiva. Exatamente. Por que não utilizá-la? Não é muito melhor falar assim, olha, nós vamos analisar e eu vou te dar um retorno que pode ser favorável. Eu gosto de tirar o não ali. Eu acho que a gente pode usar outras formas de trazer. Olha, após a análise, nós entendemos que no momento nós vamos deixar para uma renovação, né, alguma coisa assim, ou né, o cenário atual, a gente precisa, né, realmente ter uma sensibilidade diferente do que a gente, da forma de você falar nesse sentido. É muito mais empático. Você vai usar o não. Eu gosto muito que tem gente que nunca fala não, né? Mas a gente está falando de outro momento. Por exemplo, daquela pessoa que assume tudo. Sim. Ela tem medo de dizer não. E não faz parte da comunicação, tá? Faz parte da comunicação. Faz. A gente tem que fazer igual a gente faz com o filho, né? Porque o filho já vem, você olha pra ele e fala, não. Não é assim? Exato. Você nem sabe o que ele vai falar, às vezes, mas você vai falar, não. Exato. De cara. Exato. Às vezes, não tem como ser assim com todos, mas é como você falou, faz parte do processo. Faz parte do processo, mas tem um não bonito, tem um não que não fica tão feio. Então, assim, né? Eu acho que minimamente a gente ouvir, né? Entender e justificar o porquê do não. Então, assim, o não pode ser seco, frio. Né? Taxativo. Não, por quê? Por que não? Não, porque não é resposta, né? Assim, a gente respondia, mas porque não é resposta? O não pode fechar a porta, né? O não pode fechar a porta. Exatamente. Eu adoro falar assim, olha, nesse momento a gente não vai conseguir assumir essa responsabilidade, né? Nesse momento a gente não vai conseguir dar andamento nesse processo, mas nós estamos abertos para conversar em qualquer outro momento. Então, assim, essa porta está aberta, então, assim, vamos para próximas consultas, a gente está à disposição para novas consultas. Então, assim, é importante a porta aberta é importantíssima, porque o cenário de hoje muda amanhã. O mercado muda muito rápido, é muito dinâmico, né? Então, a gente está sempre mudando. A gente faz isso, às vezes, né? O associado liga e sabe que vai ser não. Exato. Às vezes olha, eu vou analisar, a gente vai tentar, mas... E posso falar, e a gente não está mentindo. A gente está falando a verdade, porque você vai tentar por ele. Porque, assim, você sabe que existe um percentual de chance de não como resposta muito alto. Mas quando você se compromete e fala, cara, eu vou tentar para o associado, você vai tentar. Mas você sabe que existem regras, existe processo. A gente tem o estatuto, né? Que a gente já sabe que é soberano, então assim, eu não posso passar. Exato. Então a gente vai tentar. Me manda o e-mail, né? Mas eu não dou garantias de que aquilo vai realmente acontecer. E aí você não se compromete que é um sim. Na comunicação, eu gosto muito de falar o seguinte, quando você tem dificuldade de resposta para alguma coisa, e você não tem a resposta, não assuma. Você fala, olha, eu não tenho essa resposta agora. Eu vou buscar a resposta e te trago. Agora, quando você assume, é um problema. Bom, e dando sequência aqui, vou perguntar para o meu amigo Thiago. Como que você se sente, Thiago, falando em público? Olha, antes de dizer como eu me sinto falando em público, eu vou dizer como eu me sentia me expondo ao público. Eu tinha essa grande dificuldade. Quando eu comecei na CISP, por exemplo, nós temos, né, as assembleias onde os associados trocam informações comerciais e a gente tem o trabalho de passar o microfone para eles. Sim. Isso para mim já era meu Deus do céu. Um bicho de 7 cabeças. Exato, era muito difícil, assim. Então, é o que você falou, a exposição faz você melhorar essas questões. Eu fui perdendo esse medo, fui me expondo e com o tempo essa questão de se expor ao público passou. E aí, além disso, tem a questão de falar em público, que é outro ponto, né? Tinha bastante dificuldade também. Ainda tenho, claro, tem muito que melhorar, mas já essa questão de se expor já tirou todo esse medo, esse receio de poder estar falando em público. Hoje em dia, a gente fala lá na frente das assembleias, nas reuniões, estamos aqui no podcast, né? Então, assim, a questão da exposição, eu acho que ela é essencial para fazer você perder o medo de estar ali na frente do público. Você percebe que primeiro dia que você se expôs para falar em público, você falou de um jeito. Sim. O segundo foi de outro, o terceiro de outro, e você foi evoluindo. Porque nós aprendemos fazendo. Vai lapidando, né? Vou treinar a falar em público. Você pode treinar, isso dá muito certo. Tem muitos treinamentos de oratória, de desenvolvimento.
Mas quando você aprende fazendo, tanto que assim, treinamento para falar em público teórico não dá resultado, gente. Você pode ler, como é que eu vou aplicar isso aqui? Agora, treinamento prático é o que vai dar resultado. Então, quando você aprende fazendo, cara, é o melhor dos mundos. Só que é um laboratório. Você pode errar. Sim. Então, assim, tem que ter a humildade de entender que sim, a gente pode errar. Isso não pode te traumatizar para você se impede de fazer. Exato. Eu vou voltar essa pergunta agora para a Kemi. Bora lá. As suas experiências aí. Tô curioso para saber também. Pois é. Falar em público, para mim, sempre foi uma grande dificuldade. Vejam que eu, lá na minha adolescência, fiz magistério, pensa. Queria dar aula, né? Que era o sonho de toda menina, ser professora. Gente, era, assim, a morte para mim ter que apresentar uma aula para professora. Eu lembro até hoje, era a professora Juvelina. Olha só. Então, assim, eu tinha que apresentar uma aula para aquela professora. E isso, para mim, sempre foi uma dificuldade imensa. Eu passava mal, eu suava. Enfim, era aquele dia que... E eu, de fato, não consegui superar isso na minha vida, assim. Me expor... Aqui nós estamos numa conversa. Beleza, tô de boa. O formato mudou. Entendeu? Mas falar ali pro pessoal, para mim, é muito difícil. É muito difícil me expor. A exposição que ele falou que a gente tem com os associados presencialmente ali, a gente disfarça, mas para mim não é algo... Fácil e cômodo, tô sendo bem sincera, não é. Essa exposição que eu estou tendo aqui neste momento me incomoda bastante. É algo que eu acho que eu preciso trabalhar ao longo aí do tempo, porque é como eu disse para todo mundo aqui, não é a minha praia, né? Não foi. Tanto que a carreira de professora mesmo, eu deixei lá atrás, eu vi que não é. Eu gosto de criança, mas assim, não dou conta de estar ali, de me expor, de falar, enfim. Né, para mim é muito difícil. E são só crianças, eles estão me olhando e eu estou tentando ensinar algo para eles que eu aprendi que eu preciso passar, mas para mim isso não é legal. Sim. Entendeu? Então, assim, eu me recuo um pouco, prefiro ficar ali quietinha, meio nos bastidores mesmo. Para mim é bem difícil essa parte. Se vocês não falassem dessas dificuldades, eu não teria percebido, gente. Então, assim, para mim, tá? Principalmente vocês conduzindo esse podcast, a forma com que vocês falam, e vocês têm uma responsabilidade muito grande que é de deixar o convidado à vontade. Sim. Isso aqui, vocês são anfitriões aqui, né? Então, assim, eu não senti isso. Então, você percebe, não é que você disfarça muito bem, é que, na realidade, você está começando a se sentir confortável com esse espaço. Você está começando a se sentir. Ele ainda não é um espaço como uma sala de casa, ele ainda tem, né? Não é ainda aquela conversa de botequim, né? Não é. E, obviamente, que não vai ser. Mas ele é um lugar onde você falou, ele entrou no teu hall de lugares, onde ele vai ter um lugar de conforto. Então, assim, eu às vezes, eu me lembro um dia que um tio meu falou assim pra mim, você não tá falando, você não tá dando treinamento, você não tá dando palestra? Eu falei, não, viu, a pandemia, né, mexeu com tudo, tal, eu tava muito mal emocionalmente. Ele falou assim pra mim, falou, Rodrigo, você precisa falar. Se você não falar, você vai adoecer. Então existe, né, principalmente pra quem, né, por mais que tenha dificuldade, mas esse é um lugar que você se joga e você gosta e você quer fazer, e isso faz sentido para você, faz parte do seu propósito, naquele momento para mim aquilo foi o fim, porque eu não conseguia mais falar. Comecei a correr. Eu corria, eu subia morro, descia morro, corria, porque eu tinha que extravasar aquela energia de alguma forma. Então, assim, com certeza você tem talentos enormes aqui. Vários. E você descobriu mais um. A comunicação e falar em público. E você também. Bacana. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, falando sobre a dificuldade, né, em comum que nós temos de falar em público, mas é uma habilidade importante, né, para os negócios, especialmente no setor de crédito e cobrança. Compartilha com a gente algum exemplo de uma boa habilidade de comunicação, como uma boa habilidade de comunicação pode impactar positivamente na carreira de um profissional. Bom, eu começo com uma frase, quem não é visto não é? Lembrado. É uma frase assim, total clichê, né? A gente ouve isso o tempo todo. Mas não adianta, né? E hoje você é visto de diversas formas, em diversos momentos, então você precisa fazer algo de alguma forma. Então a comunicação ela é transversal. Primeiro que a comunicação em si é transversal. O falar em público, eu diria que é um ponto a mais, é um degrau a mais dentro da comunicação. Falar em público para grandes públicos, ou enfim. Agora sim, dentro de qualquer carreira, né? Você acabou de colocar agora que você tinha reuniões, né, com os associados, que você tinha que estar de alguma forma conduzindo aquela reunião e você precisava dar uma assistência ali. Comunicação.
Então, assim, o tempo todo, a comunicação ela vai ser requerida na tua atividade, em qualquer atividade. Então, se você tem medo de se comunicar, o que que você vai fazer? Você vai começar a ficar retraído e cada vez que você é convidado a ser exposto, você vai dar um passo para trás ou você vai dizer assim, tem como outra pessoa aí, ou tem como alguém falar no meu lugar, e você vai cedendo a vez para outra pessoa. O que que acontece com esse outro profissional que começa a assumir essa responsabilidade e que desenvolve essa competência? Primeiro, porque a exposição desenvolve. Segundo, porque esse desenvolvimento, né, desse profissional gera o quê? Crescimento na carreira, porque quanto mais ele expõe, quanto mais ele se apresenta, quanto mais ele se coloca e se posiciona, mais ele é visto e mais ele vai ser lembrado, por exemplo. O que que me fez ser lembrado lá atrás para poder assumir uma cadeira lá no treinamento no Rio de Janeiro? Foi justamente um treinamento que eu participei, que um instrutor viu a minha atuação e que virou, você tem uma pessoa para assumir essa posição. Ninguém sabia quem contratar naquele momento. E dentro da casa tinha alguém que tinha competência, mas quem sabia? Alguém que pôde falar naquele momento. E que vai ser seu sponsor naquela hora. E que vai te, né? E que de alguma forma vai falar. Então, dentro da carreira, tá? De qualquer profissão, mesmo as profissões que você menos se comunica, você precisa ter uma boa comunicação. Seja ela por e-mail, seja ela presencial, seja ela por telefone, você precisa ter. Se você quiser se desenvolver na sua carreira, você precisa. É claro que assim, ninguém precisa desenvolver para ser um palestrante. Ninguém precisa se desenvolver para falar com grandes públicos. Mas dentro do seu público você precisa. E a comunicação parte da comunicação verbal, da comunicação não verbal. Então o verbal a gente está falando do quê? Da fala. Mas se você pergunta para mim, Rodrigo, você está bem? Eu falo, estou muito bem. Eu estou bem, gente? Não. Obviamente que não. Então, assim, a mesma coisa acontece, né, no crédito, em finanças, né? Então, assim, o cliente ele sabe, então ele percebe. Então, a comunicação assertiva é extremamente importante para qualquer função, para qualquer habilidade. Então, percebam bem que às vezes tem gestor e líderes. O líder ele precisa muito mais se comunicar, porque ele tem um público, né? Ele tem, né, os seus funcionários, colaboradores, que ele precisa se posicionar. E dentro de qualquer empresa, qualquer problema na comunicação pode gerar o quê? Que nós chamamos da rádio... Peão. Exato. E aí todo mundo fica desesperado por quê? Comunicação ineficaz, comunicação não assertiva. Então você percebe que desde as áreas de comunicação de uma empresa, até as pessoas que recebem aquela comunicação e são impactadas com ela vão de alguma forma influenciar o meio. Então por isso que a comunicação é transversal. Então assim, é essencial. Qualquer área, qualquer função, ela precisa de comunicação, verbal e não verbal. E qual que é o não verbal? O não verbal é a postura, como eu me coloco diante do meu público. Tem um público mais sênior. Como que você vai se posicionar para um público mais sênior? Brincando? Mais descontraído? Provavelmente não. Provavelmente você vai ser mais sério, ter mais seriedade. Então é um público que é mais crítico. O que requer você mais ter um olho no olho, mais firmeza na voz. Então você precisa... Qual é o tom de voz que eu utilizo? Outra coisa, né? A linearidade da voz. Se eu estou sempre no mesmo... Sempre aquela coisa linear, não tem emoção. E a voz, ela tem que ter emoção. A comunicação, ela tem que passar pela emoção. Você percebe isso? Em algum momento você fala, poxa, mas olha só. Você vem, traz uma emoção, você vem... Olha, nesse momento, a gente precisa ter muita paciência. É um momento difícil, o mercado está... Você vê. Então, assim, existem formas de se comunicar. Então, você percebe que é necessário todo mundo, né, ter isso, digamos que é quase que indispensável em qualquer carreira. Eu digo sempre isso, assim, que a comunicação não é o que falar, é como falar. Ah, perfeito, ok. Assim, a gente precisa falar, mas falar. Existem formas de falar, né, o que Isso. você precisa. Então, isso que a gente tem que saber trabalhar. Perfeito, é isso aí. Ô, Rodrigo, e de onde vem esse medo de falar? E como isso pode afetar a gente profissionalmente? Então, como eu falo, o que acontece? O medo, ele pode ter uma origem, né, normalmente emocional, e normalmente, às vezes, até um trauma, que pode ser um trauma de infância, enfim. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, né, as pessoas, elas vão falar, né, que um dos maiores medos é falar em público, né, é falar em público. Eu conheço muitas pessoas que não aparecem, elas estão sempre no bastidor. E eu pergunto para você, essa pessoa do bastidor, ela é importante? Sim. Gente, Muito. e ela se comunica? Não. O tempo todo no bastidor, Não. entendeu? Vocês estão se comunicando. Isso, aqui eles estão quietinhos, gente, eles estão, ó. Aqui, ó. Mas Mas olha se eles só, estivessem aqui... pode falar?
provavelmente um olhar está comunicando, provavelmente uma forma, né, um cutucado comunicou, provavelmente um sorriso comunica. A plaquinha que eles levantam ali dizendo, ó, tá acabando o tempo. A gente não quer acabar o tempo, porque é um tema tão gostoso, né? Eu acho que pode ter o segundo episódio, Tem que tá? ter, né? Tem que ter, tem bastante E coisa. eu falo bastante. Mas assim, só concluindo um pouquinho o que você falou, Thiago, o medo, ele tem vários vieses, né? Então assim, não dá para eu afirmar para você o que pode ser ou não um medo de uma pessoa. Então isso pode ser realmente algo que ela tem de infância, que ela traz, alguma questão, né? E é comum. Mas todo mundo tem medo de falar em público, gente. Todo mundo tem medo. Até quem fala em público tem medo de falar em público. É o que eu falei pra vocês, tem medo, vai com medo mesmo. Entende o medo ele só não pode limitar você. Só não pode impedir você de caminhar. Então assim, tem dois medos que eu acho importante ficar claro. Se você sabe que uma rua é deserta, você vai passar tarde da noite naquela rua, Evitar, né? você vai evitar porque você tem medo e o medo foi um alerta que impediu você de ir. Ou seja, ele te deu segurança. Agora vamos supor, você recebe uma promoção para você assumir um cargo de liderança. E nesse cargo requer que você fale em público e requer que você se posicione muito mais na comunicação. Você também tem as duas decisões, pode aceitar ou não, por medo. Se o medo faz naquele momento você não aceitar, ele paralisou você. Agora, se você tem medo, tem a consciência, o mais importante é que você tenha consciência de que você tem medo e que você busque se desenvolver. Por exemplo, eu busquei lá atrás, no teatro, uma forma de me comunicar porque eu precisava vencer o meu medo, mas eu não deixei o medo me paralisar. Provavelmente, se o medo me paralisasse, eu não estava aqui batendo esse papo com vocês hoje. Então, o que eu recomendo às pessoas que estão em casa nos assistindo é que sim, né, existem muitas formas de desenvolver comunicação e falar em público, mas primeiro passo. Não se limite pelo medo. Joia. E aí eu vou pedir para você dar mais umas dicas, né, pessoal, Perfeito. para que ajudem a gente a superar, né, esse desafio, principalmente aí pro pessoal do setor de crédito e cobrança. Se você tem alguma sugestão de dica para melhorar na comunicação. Vamos lá. Eu desenvolvia muito, todos os meus treinamentos de desenvolvimento voltado para o profissional que quer se desenvolver em comunicação e oratória. Em primeiro lugar, tá? Você precisa se ver. Então, assim, é muito difícil que você entenda que você não consegue se você não se vê, ou se você não tenta. O primeiro passo é tentar, né? Então, assim, normalmente os meus treinamentos, eles são filmados. Então, as pessoas, normalmente a gente dá um feedback, olha, você precisa melhorar isso na comunicação. A pessoa olha e fala assim, como assim melhorar? Mas eu já falo bem. E ela acha que ela fala bem, ela acha que ela se posiciona bem, e ela tem uma limitação. Então, assim, normalmente eu filmava. Então, a primeira coisa que eu falo para ela, se filme. Faça um vídeo e se perceba no vídeo. Crie uma apresentação. Primeiro passo, que crie uma apresentação sua, pessoal. Só que essa apresentação ela vai ser uma apresentação descontraída, ela vai ser uma apresentação que ela vai quebrar um pouquinho uma apresentação usual que a gente usa normalmente. Primeiro você descontrai, então assim, cria, digamos, um Superman, digamos, você falou da área de crédito, parece uma coisa, nossa, mas como assim? Isso, né, o profissional, ele com ele mesmo. Depois que você cria uma apresentação em que você, lúdica, em que você desconstrói um pouco, né, aquela limitação, aquele quadradinho que a gente normalmente requer até pela área que você está, que você precisa ser um pouco mais, né, a seriedade, a questão que a gente estava falando, você precisa ser mais cartesiano, porque é uma área que requer isso. Aí você vai criar uma apresentação sua, onde você digamos, o profissional da área de crédito. Então você vai criar e você vai fazer essa apresentação para as pessoas. E ela tem que ser o que eu sou, né, o meu nome, o que eu faço e quais são os meus diferenciais competitivos nessa apresentação. Você vai dizer o que você tem. Não o que a tua área tem, mas o que você como profissional tem. E você vai começar a ler essa apresentação e isso para o espelho e, se você pudesse, ir filmando. E você vai começar a praticar. Cara, isso é muito difícil. Exato. É muito difícil. E você tem que fazer, tá? E o importante é que você faça isso e você vai se vendo. Então, por exemplo, quando você começa a olhar por uma filmagem... Gente, todo mundo adora fazer selfie. Selfie virou... Não é selfie. Eu não gosto. Não, então, mas tem gente que não gosta, é verdade. Ontem encontrei uns primos meus, que eles são de Londres, né? Eles estão aqui passando férias no Brasil. E aí a gente foi tirar uma selfie. Ele pegou do celular dele, tá bom, tira aí, Rodrigo. E eu tirei a selfie, hoje eu fui ver a foto. Todo mundo embaçado atrás, só eu na selfie, só apareceu eu. Eu falei, gente, mas não vale selfie, porque só aparecia e vocês não estão aparecendo. Ele não gosta de selfie. Então, assim, ele deixou todo mundo atrás
atrás, né? Esfumaçado e só apareceu eu. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você se vê, você consegue enxergar o que você precisa desenvolver. Então, o primeiro passo é filmagem. Então, assim, eu gosto disso, de você, o celular tá ali, você faz uma filmagem, você se observa, fala pro espelho, conversa olhando pro espelho. Busca, né, o tom de voz. Então, assim, outra coisa, tá? Importante. Quando você vai falar com alguém, você tem que pesquisar quem é o seu público. Conheça o seu público. Você não vai falar igual para todo mundo. Quando a gente está falando pro profissional de crédito, quando a gente está falando pro associado, quem é o meu público? Eu vou cobrar alguém? Cobrar já é uma situação difícil. Sim. Então, assim, como é que eu posso cobrar alguém? Como é que eu posso, né, tem que ser muito sério para essa cobrança. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que criar alternativas, óbvio, mas como é que vai ser o tom da minha voz? Como é que vai ser o meu olhar? Então, assim, você tem que ter empatia, rapport, é muito importante na comunicação. Então, assim, em algum momento eu percebo, gente, a gente está terminando o podcast, a gente está ultrapassando o horário, porque a gente percebe no rapport que tem um movimento, né? Então, assim, a mesma coisa com o cliente. Então, assim, você primeiro deixa o cliente num lugar de conforto. Uma pessoa que está passando por dificuldade provavelmente está sendo cobrada, né? Então, assim, a gente também tem que saber e se colocar no lugar. Então, como é a melhor forma de cobrar? Às vezes você passou por uma perda muito grande, a gente veio de uma pandemia, onde pessoas perderam renda, de pessoas perderam vida. Como é que eu ajo numa situação como essa? Eu não posso cobrar todo mundo igual do mesmo jeito. Minimamente conheça o histórico do seu cliente, né? Sistemas estão aí para isso, a gente observa, né? Então isso é importante. Perfeito. Aproveitando, Rodrigo, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história de alguém que superou esse medo com as suas técnicas. Na realidade, eu acho que seria um pouco ousado da minha parte falar que a pessoa superou o medo, tá? Mas eu diria que ela melhorou. Né? Ela melhorou. Eu dava um treinamento que eram 40 horas, 8 horas diárias e 40 horas semanais, tá? Que era um curso de formação de consultores. Esse curso de formação de consultores previa que eles, né? Inclusive nesse programa de treinamento a gente desenvolvia filmando os profissionais, né? Que a gente ia desde a apresentação pessoal até o final em que ele está com o cliente fazendo uma apresentação para o cliente de um plano, né? De um planejamento financeiro. Então, eles começavam no início, primeiro, com medo, inseguros e desacreditados no potencial. E às vezes o profissional ele acaba se desacreditando, né? Ele não acredita no potencial dele. Então ele passava pelo treinamento, então a gente usava a técnica justamente da gravação, eles se viam na gravação, percebiam, então tinha o antes e o depois, onde a gente aplicava, né, técnicas de respiração, técnicas de tom mesmo, de você mudar os tons, de você criar cenários, onde diversos cenários eram construídos para que eles pudessem, né, atuar, e aí eles eram filmados e um conseguia ver o outro, e eles trocavam feedback do perfil do outro. Então, quando a gente fala do princípio de desenvolvimento do adulto, a gente fala de andragogia, a gente não está falando da pedagogia, né? Então, primeiro passo, você traz o que ele já sabe como ferramenta para dentro de sala de aula no desenvolvimento dele. Então eu não posso simplesmente utilizar o meu conhecimento como único ou a única verdade absoluta para o desenvolvimento deles. Eu trago o que eles já sabem e a gente constrói isso juntos. É um laboratório, né? Não tem uma regra fixa. O que é importante é o seguinte, sim, a gente teve nesses treinamentos vários casos em que as pessoas começaram, né, a apresentar realmente... se apresentar melhor em público, e eles viam isso no final. Então a gente tinha o primeiro passo, que eram as primeiras apresentações sem nenhuma técnica, sem nenhum desenvolvimento, sem o treinamento, e no final onde eles apresentavam depois da técnica. Muito bom. Rodrigo, infelizmente o nosso tempo aqui gente, curto. Queria falar mais com vocês. O assunto aqui, se deixar, vai embora. Vai o dia inteiro. É o que você disse, tem que ter mais alguns outros episódios aí. Eu acho, hein? A Kemi quer falar mais, eu tô sentindo isso. Eu tenho um monte de coisa pra contar, mas não posso mais, já estourou. A gente coloca num próximo episódio. A gente tem muita coisa pra falar sobre o assunto e muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, a Kemi. Por ter atendido o nosso convite, pela participação. Tenho certeza que o pessoal aí vai... E assim, muitos insights agora, para poder falar em público. Começar de mim. E assim, o importante, assim, a gente, é um tema que você não esgota, né? Não.
É um tema que você tem, assim, jamais vai esgotar. E a gente tá falando de um podcast que... Podcast normalmente realmente uma horinha que você tem para conversar e trocar ideia, né? Exato. Então, assim, é um tema que você pode falar e, enfim, tem muita coisa para Tem muita explorar. coisa para contar. Muito né? bom. Antes da gente encerrar, eu queria pedir para nossa audiência seguir as nossas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Agradecer por vocês acompanharem a gente, espero que tenham aproveitado aí os insights do Rodrigo e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima.